Ó, é o seguinte, nas próximas semanas já vai ser divulgado a data daqui a alguns dias das provas mensais, tá? Então, já vou adiantando logo para vocês que a gente está no capítulo 11, né? Então, a nossa avaliação mensal vai ser sobre o capítulo 10, tá? Então, do nosso livro. Então, quem quiser anotar aí, tá? Para ir já estudando e tal, já pode anotar, tá? Então, vai ser sobre o capítulo 10, a nossa avaliação mensal. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida sobre alguma coisa que, assim, a gente deixou de falar, que vocês acham importante, entram lá no chat ou me pergunta na live também, tá? E sobre a provinha e tal. E qualquer dúvida vocês podem tirar comigo aí qualquer hora, tá? Entram lá na plataforma, lá no chat, perguntam, ou então pergunta na live. Fiquem à vontade, tá? Hoje vamos dar início, dar início, né, ao capítulo 11, né? Eu dei até uma introduçãozinha na última live sobre os Estados Unidos, mas hoje eu queria um pouquinho da participação de vocês, né? Porque esse capítulo dos Estados Unidos ele é muito extenso, tá? E eles contextualizaram esse tema desde as 13 colônias, tá? Então, é praticamente conteúdo de história. Então, eu queria saber se vocês já viram algo relacionado aos Estados Unidos, né? A independência, as 13 colônias, marcha para o oeste, essa coisa toda. Se vocês já viram, Já, Moacir. As 13 colônias a gente estava estudando até um tempo atrás. pô, bacana. Então, quer dizer que vocês, ainda mais com a professora Aniele, né? A professora Aniele é show. Então, vamos lá. Ó, pessoal, podem falar o que vocês sabem. Ó, antes da gente entrar no conteúdo, deixa eu só dar algumas informações aqui sobre a parte física dos Estados Unidos, tá? Territorial, principalmente, tá, pessoal? Então, ó, o território dos Estados Unidos, ele possui 9.831.510 quilômetros quadrados, tá? Então, ele é o quarto país em extensão territorial do mundo, tá? Atrás do Canadá, da Rússia, tá? E da China, tá? Possui 50 estados autônomos, sendo 49 continentais, incluindo o Alasca, tá? A gente vai falar mais disso posteriormente, tá bom? E o Havaí, né? O Havaí, que é uma ilha que fica no Pacífico, mas é um território, né, ultramarino, tá, dos Estados Unidos. Quando a gente fala ultramarino, é que não está dentro do território, né, nas mesmas dimensões dos Estados Unidos. Ele está fora do território, está em outro continente, enfim, tá? Quando a gente fala em ultramarino, tá? E o Havaí é uma ilha no Pacífico que pertence aos Estados Unidos, tá? Beleza? Então, eu queria que vocês, por favor, participassem, tá? Da aula, dando alguma informação, assim, que vocês aprenderam em história sobre a colonização dos Estados Unidos, sobre colonização, né? De povoamento, né? A gente já falou sobre colonização de povoamento nos capítulos anteriores, tá? Colônias do Sul, colônias do Norte, o que vocês aprenderam sobre isso? Gostaria de saber, por favor. E aí? Ninguém? É que eu não sei, É que a gente estava estudando, no começo do ano a gente estava estudando sobre as 13 colônias e a colonização dos Estados Unidos. Mas agora a gente já passou dessa fase da colonização e a gente estava falando sobre a independência. Isso. A gente trata também, tá, da independência nesse capítulo, tá? Mas eu entendo, pessoal. Isso daí acontece comigo também, tá? Eu sou estudante até hoje. Até hoje eu sou estudante, tá? Quando a gente vê alguma coisa relacionada a algum tema, enfim,
e depois passa um tempo, a gente tem que ir lá dar uma olhadinha, porque assim, de bate-pronto, pode ser que a gente não lembre de muita coisa, tá? Eu entendo isso daí, tá? Mas a gente tá aqui para isso, para refrescar a memória de vocês. Pode falar, Ana. Pelo que eu lembro, assim, a gente estudou que as colônias do norte eram mais, vamos dizer, ricas. E as colônias do sul eram as mais pobres, consideradas mais pobres, e tinha bastante a presença de escravos. Já do norte, nem tanto. Ah, tá. Mais alguém? Beleza, Ana. Beleza, a gente já vai elucidar isso daí para vocês. Mais alguém? Mais alguém quer falar alguma coisa sobre as colônias do norte, as colônias do sul? Quais eram? Primeiro, pessoal, o que vocês têm que ver? Existiam diferenças, tá? Entre a colonização dessas colônias, tá? Que eram localizadas, primeiro, eram localizadas na costa dos Estados Unidos, tá? Que basicamente, quando se fala em colônia, primeiro os navios chegavam pelo mar, tá? Pela costa. Então, primeiramente, aquela costa, né, do local colonizado, que era povoada, né, povoadas no início, tá bom? Então, existia uma diferença, tá? Dessas colônias, características até mesmo em termos de religião. Já vou explicar isso para vocês. Mas antes eu queria saber se vocês, o que mais vocês lembram, tá? Para a gente elucidar melhor para vocês depois. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Ninguém? Tá, beleza. Então vamos lá, pessoal. Ó. Quando a gente fala de característica de colonização, primeiro, entra aí nessa parte o clima, tá? Do norte dos Estados Unidos lá, tá? Quando iniciou o processo de colonização, e o sul, tá? Então as colônias do sul tinham um tipo de clima e as colônias do norte outro tipo, tá? Isso daí também influenciou o tipo como que era o cultivo dos produtos que depois foram comercializados, né? A economia, tá? De cada parte dos Estados Unidos colonizada, das colônias do norte e as colônias do sul. Então, só para vocês entenderem, a parte do norte dos Estados Unidos, tá? É mais fria, o clima influenciou nisso daí também. Então, lembra lá, ó, lá chegando lá perto do Canadá, né, perto do círculo polar ártico, tá? Então a temperatura mais fria. No sul é um clima mais parecido com o Brasil, tá? É um clima subtropical, tá? Faz mais calor. Então foi outro tipo de economia, tá? E outra coisa, eu falei em religião, oh, professor, mas o que a religião tem a ver com isso? Quem foram os colonos ingleses que foram para os Estados Unidos? Tem característica nesse sentido também, porque como vocês estudaram também em história, né, existia muito protestantismo na Europa, tá? A partir do século XVI, tá? Então, no século XVII, houve muita perseguição da Igreja Católica a esses protestantes, tá? Então, quem foram para os Estados Unidos nessa época? Muitos adeptos do protestantismo, tá? Do calvinismo, mais precisamente, tá? Para os Estados Unidos, correndo de quê? Das perseguições religiosas, tá bom? Então, eles viram nesse assentamento, tá? Nesse povoamento, principalmente, pessoal, grava muito isso, principalmente nas colônias do norte, tá? Dos Estados Unidos, muitos adeptos, tá? Do protestantismo, principalmente o calvinismo, tá? E eles viram, né, uma oportunidade de povoar essa religião e prosperar, tá? Então, as colônias do norte, elas tiveram essa característica de povoamento. Lembram no começo do ano, quando a gente falou de colônia de povoamento, colônia de exploração, as colônias do norte, elas tiveram essa característica de povoamento, eles foram lá para prosperar junto com o território, tá? Então, tudo que eles faziam
ficava ali mesmo, tá? Não tinha aquela característica de pacto colonial, tá? Eles não tinham esse objetivo. Os ingleses deixaram, né? Foi diferente de Portugal, tá? Quanto mais pessoas fossem lá, era uma forma deles proteger o território deles. É por isso que não existia um pacto colonial, tá? Nessa época. Nas colônias do norte. Nas colônias do sul, ao contrário. Como o clima lá era subtropical, mais propício para a agricultura, o que foi instaurado lá? As plantations, né? Que eram aqueles grandes latifúndios, com grande mão de obra, principalmente escrava, para a exportação. E para onde iam esses produtos? Para a colônia, tá? Para a Inglaterra na época. Então, o que eles plantavam? O fumo, tá? O tabaco e o algodão. Tá? Então, qual era a diferença? Nas colônias do sul, mão de obra escrava. Colônias do norte, eles viviam mais da plantação por subsistência, tá? E o comércio era a base também da economia nas colônias do norte. Então, essas eram as diferenças, tá? Deu para lembrar agora? Deu para lembrar? Deu uma clareada aí? Sim. Sim? Sim. Tá bom. A partir daí, pessoal, vamos entrar nessa colonização, né? Eu trouxe aqui um resuminho, e aí eu vou ler para vocês, e aí eu vou explicando, tá? E vocês podem parar a qualquer momento para tirar alguma dúvida, tá bom? Então vamos lá, colonização dos Estados Unidos. Para entendermos melhor o processo de independência norte-americano, é importante conhecermos um pouco sobre a colonização deste território. Os ingleses começaram a colonizar a região no século XVII. A colônia recebeu 2 tipos de colonização com diferenças acentuadas. Na colônias do norte, região colonizada por protestantes europeus, principalmente ingleses, que fugiam das perseguições religiosas. Chegaram na América do Norte com o objetivo de transformar a região em um próspero lugar para a habitação de suas famílias, também chamada de Nova Inglaterra. A região sofreu uma colonização de povoamento com seguintes características: mão de obra livre, economia baseada no comércio, pequenas propriedades e produção para o consumo do mercado interno. Esses foram as colônias do norte. As colônias do sul, colônias como a Virgínia, Carolina do Norte e do Sul e Geórgia, sofreram uma colonização de exploração. Eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir o pacto colonial. Olha só a diferença aí, tá, pessoal? Eram baseadas no latifúndio, mão de obra escrava, produção para exportação para a metrópole e monocultura, tá? Vamos entrar agora, pessoal, numa questão, como que começou a desencadear o processo de independência dos Estados Unidos, tá? Vocês já ouviram falar em história na Guerra dos 7 Anos? Sim, mas não lembro direito. Gabi. É que nem eu havia falado para vocês. É assim mesmo, tá? Não se sintam... esqueci e tal. É assim mesmo, a gente é propenso a esquecer, tá? Mas depois você dá uma olhadinha, quando você bate o olho, você já fala, tá, a professora Aniele já falou isso aqui para mim. É assim mesmo, é normal. Então vamos lá, ó. A Guerra dos 7 Anos, pessoal, isso aí começou a desencadear o processo de independência, tá? Lembrando que o processo de colonização começou com as 13 colônias, tá? E foi assim até a independência, tá? Depois teve a marcha para o oeste, tá? E a gente vai aprender sobre isso na próxima aula. Então vamos lá. A Guerra dos 7 Anos, essa guerra ocorreu entre a Inglaterra e a França. Tá começando a lembrar agora, Gabi? Entre a Inglaterra e a França, tá? Entre os anos de 1756 e 1763. Foi da época do Napoleão Bonaparte, não foi? Agora que eu tô começando a lembrar. Eu acho que você deve estar Ou não? um pouquinho também com a Guerra dos 100 Anos. Que Tá. Entendi. foi uma guerra também entre França e Inglaterra. Inclusive, pessoal, esses dois países
eles tiveram, ao longo da história, um histórico de conflitos latentes, tá? E essa guerra dos 7 anos foi uma extensão, assim, de uma rusga, né, existente já entre os dois países há muito tempo, tá bom? Foi uma guerra pela posse de territórios na América do Norte. E a Inglaterra saiu vencedora. Mesmo assim, a metrópole resolveu cobrar os prejuízos das batalhas dos colonos, que habitavam principalmente as colônias do norte, com o aumento das taxas e impostos metropolitanos. Os colonos fizeram protestos e manifestações contra a Inglaterra. Então vamos lá, o que foi a Guerra dos 7 anos? Lembrando, pessoal, quando a América foi descoberta, isso aconteceu aqui no Brasil também, tá? E em toda a América Latina. O que acontece? Já é uma parte que já foi descoberta. Então, os outros países que tinham essa característica de colonização, vamos citar lá, o Portugal, a Espanha, a França, a Holanda, a Bélgica, eles viviam aqui na costa da América, tá? E a França, é por isso que a Inglaterra incentivou, tá, a ida desses protestantes para o norte, né, dos Estados Unidos, né, do território dos Estados Unidos. Para quê? Para meio que proteger o território, tá? Mas a gente sabe que isso daí era burlado. Então, os franceses, eles começaram a ocupar alguns territórios, tá, dos Estados Unidos, que era um território que estava sendo colonizado pela Inglaterra, tá? E aí, o que acontece? Essa guerra dos 7 anos foi uma guerra entre França e Inglaterra, tá? Pelas posses dos territórios. E a gente sabe que, historicamente, todo conflito, toda guerra, tá? Gera muito prejuízo para os países que participam, tá? É gasto muito dinheiro. E aí, a Inglaterra ganhou esse conflito, tá? Essa guerra dos 7 anos. Mas ela teve muito prejuízo, tá? Então, o que eles fizeram? Eles resolveram cobrar dos colonos, aumentando os impostos, aqui, ó, tem uma parte que fala assim, ó, a Inglaterra resolveu aumentar vários impostos e taxas, além de criar novas leis que tiravam a liberdade dos norte-americanos. Dentre as leis, podemos citar a lei do chá, tá? Deu o monopólio do comércio do chá para uma companhia comercial inglesa, tá? Até então, os norte-americanos, as pessoas que moravam, né, principalmente no norte dos Estados Unidos, eles tinham eles podiam comercializar o chá, né, comprar o chá de quem era mais barato, tá? Ou eles mesmos fabricarem, tá? O que acontece? Depois da Guerra dos 7 anos, como foi gasto muito dinheiro, os ingleses resolveram tirar esse prejuízo de alguma forma. E eles taxaram, né? Fizeram meio que uma lei para falar assim, não, agora vocês vão comprar só chá da Companhia das Índias lá, né? Só chá proveniente da colônia, tá? Porque uma forma deles cobrarem, né, o prejuízo que aconteceu durante a Guerra dos 7 anos, tá? Isso daí foi gerando, tá, uma revolta entre os povos que moravam, né, nos Estados Unidos, nas 13 colônias nessa época aí. Isso daí foi o estopim que desencadeou o processo de independência dos Estados Unidos, tá? Tem também a lei do selo. Todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses. E a lei do açúcar também. Os colonos só podiam comprar açúcar vindo das Antilhas inglesas, tá? Então eles não podiam comerciar ali, tá? Eles não podiam produzir e fabricar. Eles tinham que comprar da colônia, tá? Isso daí causou uma revolta, né? Entre os americanos, né? As pessoas que moravam na colônia, né, inglesa nessa época aí, tá? Essas taxas e impostos geraram muita revolta nas colônias.
Um dos acontecimentos de protesto mais conhecidos foi a festa do chá de Boston. De Boston Tea Party. Vários colonos invadiram à noite um navio inglês carregado de chá e vestidos de índios jogaram todo o carregamento no mar. Este protesto gerou uma forte reação da metrópole, que exigiu dos habitantes os prejuízos, além de colocar soldados ingleses cercando a cidade. Tá? Então, deu para perceber, né, que teve uma revolta. Tá? Essa revolta do chá aqui, eles se vestiram de índios, né, de índios, e jogaram todo o carregamento de chá dos ingleses no mar. Tá? Isso aí causou maior prejuízo, né? De alguma forma, os ingleses iam cobrar esse prejuízo, né? O que gerou isso? O primeiro Congresso da Filadélfia. Vamos entender um pouquinho o que é esse Congresso da Filadélfia. Em algum momento vocês já ouviram falar sobre isso também, né? Em história, né? Isso foi recente, acho. Foi um pouco recente já. Isso foi um pouco recente, já consegui me lembrar já. O que você lembra, Gabi? O do primeiro congresso, eu sei que teve um... Foi, na verdade, um grupo de pessoas que se juntaram, não foi? Eu não lembro direito. Calma aí, deixa eu ver aqui. O que a gente pode dizer do primeiro Congresso da Filadélfia? O primeiro Congresso da Filadélfia, o que aconteceu? Os colonos, tá? O povo, né? As pessoas que moravam na colônia, antes de ter um conflito, o que eles fizeram? Eles fizeram esse congresso para tratar com a Inglaterra dessa questão. Meio que tem uma tentativa de tratar desse assunto sem haver nenhum conflito, meio que na pacificação, tá? Então, eles tentaram, né, de alguma forma, conversar com a Inglaterra, né, para retirar esses impostos, essa lei do selo, de voltar, né, ao comércio como era, né, como era antes, de tentar voltar as coisas como eram antes, tá? E o primeiro congresso foi uma tentativa, tá, pacificada dessas imposições que a Inglaterra tinha feito, tá? Que foi o primeiro congresso. Já o segundo congresso, que foi em 1776, tá? Peraí, só antes do segundo congresso, porém o rei inglês Jorge III não aceitou as propostas, não aceitaram essa tentativa, né, pacificada de um acordo, tá? Muito pelo contrário, adotou mais medidas controladoras e restritivas, como, por exemplo, as leis intoleráveis. Uma dessas leis, conhecidas como Lei do Aquartelamento, dizia que todo colono norte-americano era obrigado a fornecer moradia, alimento e transporte para os soldados ingleses. As leis intoleráveis geravam muita revolta na colônia, influenciando diretamente no processo de independência. Então, pelo contrário, o primeiro congresso da Filadélfia, o que a monarquia, né? O que os ingleses, né? Eles falaram, já que vocês querem mudar, vocês estão achando ruim isso daí, então tá bom, então vamos fazer pior, tá? Vamos manter o que a gente tinha declarado, tá? Aqueles impostos, a lei do chá, comprar melaço, né? Só das Antilhas lá inglesas, tá? Tudo isso daí eu vou manter e ainda vou impor mais algumas questões aqui. E isso daí, pessoal, causou mais ainda a revolta, né, dos colonos, e a gente vai ver que no segundo congresso da Filadélfia, né, estourou mesmo a revolução, tá? Estourou o conflito aí mesmo, que foi o processo de independência, tá? O segundo congresso da Filadélfia, em 1776, os colonos se reuniram no segundo congresso com o objetivo maior de conquistar a independência. Durante o congresso, Thomas Jefferson
redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, porém a Inglaterra não aceitou a independência de suas colônias e declarou guerra. A Guerra de Independência que ocorreu entre 1776 e 1783 foi vencida pelos Estados Unidos com o apoio, isso é muito importante, hein, pessoal, com o apoio da França e da Espanha, tá? Aí foi declarada, né, foi promulgada, né, a Constituição dos Estados Unidos em 1787. Ficou pronta a Constituição dos Estados Unidos com fortes características iluministas. Garantia a prosperidade privada, interesse da burguesia, manteve a escravidão, optou pelo sistema de república federativa e defendia os direitos e garantias individuais do cidadão, tá? Então, isso daí é uma característica que ocorre até hoje, tá? Essa Constituição que foi promulgada, tá? Em 1787, o Estado não é centralizado, não existe, até hoje nos Estados Unidos, uma lei que engloba, né, a grande maioria dos estados, tá? Vou dar um exemplo para vocês como que isso daqui, essa Constituição, e a democracia lá, ela é latente, assim, em alguns, e faz parte, né, da característica dos Estados Unidos. Por exemplo, a pena de morte lá, o Estado que quiser, né, ter a lei da pena de morte, pode fazer, tá? Não é obrigatório todos os estados da Confederação, só o estado que achar melhor assim, tá? No meu estado aqui vai ter a pena de morte, tá? Então, isso daí faz parte, né, do que eles falam de berço das liberdades democráticas, tá? É uma característica latente dos Estados Unidos da América, tá? Então, ô Gabi, deu para lembrar agora? Deu para lembrar? Sim, sim. Sim? Ó, pessoal... Eu lembrei que eles criaram essa lei do melaço porque eles ficaram sabendo do comércio triangular, que era entre as colônias e as Antilhas e a África, que era o comércio da... E Exatamente, eles perfeito. quiseram quebrar. Você me fez lembrar dessa parte aí que você falou do triangular, né? Que tinha muito comércio, né? Entre a África, a Europa e as colônias, né? Isso daí também é uma parte importante da colonização, né, dos Estados Unidos nessa época aí. Então deu para voltar, né, no pensamento aí, né? O que a professora Aniele já deve ter ensinado para vocês em algum momento aí, né? Esse ano mesmo, eu acho, né? Sim, foi esse ano. Uhum. Então, muito bom isso, muito bom. Isso é assim mesmo, pessoal. Aí quando a gente retoma o que a gente já aprendeu em algum momento, vem na memória da gente, vem na nossa memória, né? Isso aí é uma coisa que acontece com todo mundo, tá? Se a gente ficar meio que não ter mais nenhum momento, voltar o tema, é um negócio que fica na nossa memória lá. Mas em determinados pontos, quando você volta ao assunto, você lembra de outras coisas. Isso aí é uma coisa que faz parte quando a gente está estudando, né? Então, pessoal, quando a gente fala de independência dos Estados Unidos, tá? 13 colônias, mais ou menos é isso aqui, tá? Aqui, ó, na página 387, tem um mapinha aqui que ele está elucidando, tá? Essas 13 colônias, tá? Inclusive, pessoal, na próxima aula, a gente vai ver que através da colonização dos Estados Unidos, a gente vai ver que tem algumas características que fez parte dos Estados Unidos até hoje, tá? Por exemplo, no sul dos Estados Unidos, existe uma parte de racismo, tá? Até hoje, tá? Tem uma organização chamada Ku Klux Klan, tá? Que foi criada nessa época aqui, tá?
desde a colonização praticamente dos Estados Unidos, do seu processo de independência, tá? E a gente vai aprender, né? Vai entender, porque depois da independência teve uma briga interna, tá? Que a gente chama de, deixa eu ver aqui, a gente chama de Guerra de Secessão, tá? Você já deve ter aprendido isso também, tá? A partir do momento que os Estados Unidos eles conseguiram a sua independência, tá? Houve uma disputa interna, tá? Entre as colônias do norte e as colônias do sul, tá? E os negros, tá? Eles tiveram uma participação muito importante nessa guerra de secessão, tá? Porque eles ajudaram as colônias do norte a vencer esse conflito interno entre as colônias do norte e as colônias do sul. E, a partir daí, teve a abolição da escravatura, tá? Nos Estados Unidos. Alguém tem alguma coisa a falar sobre isso? Não? Não? Tá bom. Então, pessoal, ó, alguém tem alguma dúvida sobre as 13 colônias, sobre o processo de independência? O que eu trouxe hoje tá, para vocês era até aqui, tá? Na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre a Guerra de Secessão e o avanço, né, para o oeste. O que foi isso, tá? A gente vai ver que nessa parte da história dos Estados Unidos, tá? A gente vai ver, vai estudar, né, sobre alguns territórios que foram comprados do México, tá? E também a morte de muita população nativa, muitos indígenas, tá? Por conta desse avanço para o oeste, tá bom? O aumento do território dos Estados Unidos foi muito degradante, tá? Teve um impacto muito grande, principalmente na população indígena, tá? E também pegou alguns territórios do México. A gente vai entender por que aconteceu isso, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Hã? Não. Ninguém? Beleza, então. Hoje, então, pessoal, a gente fica por aqui, ó. Deixei lá algumas atividades, tá? Na plataforma, tá? Referentes a esse tema, a essa parte, né, do capítulo, tá? Eu vou fazer assim, vou fazer por partes. Inclusive, é muito importante essas atividades que eu coloco lá, para meio que forçar um pouquinho a vocês lerem algumas partes que eu considero importante do capítulo, para vocês fazerem as atividades. E aí, consequentemente, vocês vão ajudar a fixar o conteúdo, tá? Então, a gente fica por aqui hoje, pessoal. Nós ficamos por aqui. Tenham uma boa semana aí, tá? Fiquem com Deus aí. E até a próxima. Leiam o capítulo. Tchau, Moacir. Tá bom. Obrigado por hoje. Tchau, tchau.